Doutor Fabiano Lago, como é que está você? Muito bem, graças a Deus. Elegante, não está obeso. Obrigado, tem que sempre se cuidar. O que é obesidade, doutor Fabiano? Olha, obesidade, ela é definida como o excesso de percentual de gordura no nosso organismo. Quanto? Né? Na verdade, é assim, o índice mais aceito é o índice de massa corpórea. Ok. Que eu poderia ensinar agora as pessoas a fazer um cálculo. Mas eu acho que os nossos telespectadores, o mais importante é ter bom senso e perceber se está gordinho ou não. Falando de uma maneira bem coloquial. Ok. Aí vai um adendo, um alerta, né? Existem basicamente dois tipos de forma pela qual a gordura pode se depositar no nosso organismo, Mário. Tem uma obesidade que é mais característica da mulher. A gente chama uma obesidade impera. Quer dizer, ela tem a cintura mais fina, assim até o umbigo, e o bumbum e o culote é maior. Ok. Né? Pera. E tem aquele tipo de obesidade mais em maçã, que é do homem barrigudo. Entende? Veja bem, as mulheres... O homem tanquinho? Tanquinho de chope? É isso? É, mais ou menos olha lá. Arthur lá. Tá merda. Quase que eu falei palavrão, viu, Arthur? Aquilo lá. Bom, veja só. O tipo de obesidade impera, que é aquela mais no bumbum e no culote, ela tem uma grande vantagem. Ela normalmente não leva a problemas de saúde. Ela não leva a diabetes, ela não leva a pressão arterial. Porque tudo isso que nós estamos falando, doutor, não tem nada a ver com estética. Não. Tem a ver com saúde. Exatamente. Porque desde que a pessoa seja obesa e seja saudável, se ela se sente bem... Se ela se sente bem, não há problema. Tem problema. Não tem problema. Todo obeso necessariamente tem problemas patológicos ou não? Não. Essa obesidade mais do homem, que é essa mais abdominal, ela é a obesidade mais deletéria à saúde. É a obesidade que leva à hipertensão arterial, que é a pressão alta, ao diabetes, né, aos excesso de gorduras do sangue, o colesterol, triglicerídeos, a um aumento do risco cardíaco. Que coisa, hein? E aí vai uma coisa, você já viu que às vezes a pessoa, Mário, ela é barriguda, vamos dizer assim, mas você consegue pegar a gordura nela. Sim, sim. E tem um outro tipo de pessoa obesa, que às vezes você vê na praia aquele gordo caminhando assim, e ele tem uma barriga lisa, parece que se for beliscar, você nem consegue. Parece que inflou. E parece que inflou. Isso. Aquele tipo de obesidade é o mais perigoso de todos. Atenção, você de cá, tá se apertando, né, cara? Lá. Não, você tá flácido, cara. Arthur, você tá flácido, cara. Aí, ó, cara. Cara, nessa idade não mole, doutor. Então, quanto mais gordura a gente conseguir pegar... Então, atenção, olha que dica importante, doutor. Quanto mais gordura a gente conseguir pegar, mais subcutânea é essa embaixo da pele. Mais subcutânea essa gordura, menos grave. Então, se o cara diz assim, olha, não tem problema, minha barriga é grande, mas é firme. É a mais perigosa de todas. Por quê? Porque essa é que leva às doenças, é a chamada obesidade visceral. E o pior é que essa doença é uma doença silenciosa, né, doutor? Silenciosa, exatamente por quê? Porque não causa muitos sintomas. A própria pressão alta às vezes não causa sintoma nenhum, porque ela vai subindo gradativamente. O diabetes causa poucos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns de diabetes? Urinar um pouco mais, né? Ter mais sede, acordar à noite para urinar. Mas às vezes, Mário, a gente como médico, a gente conversa com o paciente e o paciente diz, doutor, mas isso é o meu normal. Eu estou habituado esse é o meu ritmo de ir no banheiro à noite, né? Mas isso não é normal para muita gente, então é preciso procurar fazer exames médicos, procurar o médico e ver se você não tem uma doença decorrente da obesidade, em especial se você tivesse obesidade visceral. Para baixar o triglicerídeos, como é que faz, doutor? A maioria... O que é o triglicerídeo? Vamos completar. Triglicerídeo é um tipo de gordura que está no nosso sangue. As gorduras mais comuns de estarem elevadas no nosso sangue é o colesterol e o triglicerídeo. O colesterol, Mário, ele é muito mais genético e muito mais regulado pelo organismo do que as pessoas pensam. Então, por exemplo, 80 a 90% do colesterol que está no nosso sangue é produzido no organismo. Tá? Já os triglicerídeos não. Grande parte dos triglicerídeos vem da alimentação também. São adquiridos. Parte é produzido no organismo, mas parte vem da alimentação. E aí o excesso de frituras e o excesso de massas, essa combinação colabora para o aumento dos triglicerídeos. Tem pessoas que não conseguem fazer a quebra dessas moléculas? Pessoas que têm mais dificuldade? Existem pessoas que têm alguns defeitos enzimáticos, que faltam algumas enzimas no corpo, que deixam de quebrar essas gorduras, e daí tem algumas formas raras de dislipidemia. Dislipidemia são as doenças
pelas quais ocorre excesso de gordura no sangue. Que a pessoa fica com colesterol, triglicerídeo extremamente elevados. E aí é preciso tomar medicação. Mesmo para o aumento de colesterol mais comum, que é a hiperlipidemia familiar, as estatinas, que são drogas usadas para baixar o colesterol, são muito eficazes e indicadas na maioria dos casos. Doutor, é o seguinte, às vezes a pessoa é esbelta, não é gorda, mas tem o triglicerídeos lá em cima. Por quê? Exatamente porque ela tem uma tendência genética para produzir triglicírios no organismo e muitas vezes, por ela ser magra ou não ter tendência para engordar, ela acaba abusando na alimentação. E aí, não tratou triglicerídeos, ok? Porque isso aí só se detecta através de um exame de sangue. É isso. Até então, se eu tiver o triglicerídeos alto... Você não vai ter sintoma praticamente nenhum. Eu tenho algum sintoma? Não. Não. E colesterol alto? Colesterol alto também não tem sintoma. O grande problema, exatamente, de você deixar suas gorduras altas no sangue, Mário, é que muitas vezes o primeiro sintoma é o infarto. É a pessoa... tem colesterol alto, esse é o motivo que muitas vezes você vê uma pessoa, mas a pessoa é extremamente jovem, tal, caiu duro. Exato. É isso, doutor? Isso. Aí se você for, com detalhes, analisar a saúde dela, perguntar para a esposa, para os familiares mais próximos, os hábitos, comia muita gordura, fumava muito, tinha colesterol alto, tinha aquele perfil meio de sabichão, eu que sei, não é o médico que sabe, eu não gosto de ir no médico. O brasileiro ainda faz prevenção ou não é adepto ainda à prevenção? O exame preventivo? Graças a Deus, Mário, está existindo uma consciência cada vez maior. Cada vez mais as pessoas têm procurado se cuidar, mas ainda dá para ver uma diferença. Em geral, as mulheres são mais cuidadosas. Se cuidam mais. De uma maneira preventiva. Os homens, eles esperam ter um infarto, esperam ter uma doença mais grave para daí tomar uma providência, o que é uma pena. É uma pena. Voltando à obesidade, doutor, quais são as causas da obesidade, além do... aqui você citou, no caso, mais o formato, para a mulher, o formato pera, e para o homem o tanquinho. Para o homem, geralmente, é a cerveja, comida, que deixa aquela barriga estufada, que é o perigoso. Mas, de modo geral, obesidade, quais são as causas e como que você pode tratar essa questão? As causas são inúmeras e não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, vamos colocar assim de uma forma coloquial. Mas a gente sabe que um componente genético é muito importante. Pai e a mãe são obesos, a tua chance de ser obeso é bem maior. Posso mudar isso aí? Pode, se você tiver um estilo de vida diferente do teu pai, Então, às vezes você vê que o pai e a mãe são obesos, Mário, mas eles não fazem atividade física, eles comem muita sobremesa. Se você tiver hábitos diferentes deles, você certamente vai ter um percentual de gordura menor. E existem pessoas que a tendência genética não é tão grande, mas realmente a gente está vivendo numa época, Mário, que é extremamente engordativa, Hoje em dia o carro tem volante hidráulico, tem vidro elétrico, você chega na televisão, é controle remoto, a gente passa horas em frente a telas do computador, Se você lembrar de quando éramos jovens, a gente jogava mais futebol na praça, a gente andava mais de bicicleta. Hoje, você tem um filho lá de 11 anos, você falou, tem um filho de 10 anos. Joguinhos. Outra coisa, se a gente vai dar uma bicicleta para andar na rua, a gente tem medo como pai. A violência, é o trânsito. Então, as crianças estão cada vez mais presas em apartamentos, cada vez mais entretidas em atividades como videogames, televisão, que não queimam calorias. Shopping center. Um estilo de vida final de semana shopping e fast food. Exatamente, extremamente engordativo. Só que o que acontece? Você mora num prédio, o vizinho de cima é assim, o vizinho de baixo é assim, você acha que é normal, mas na verdade não é normal. Nós estamos criando uma epidemia de obesidade. Quanto mais nossos hábitos ficam mais parecidos com o hábito de obesidade, com o hábito de vida dos americanos, mais nosso peso se assemelha... Lá é considerado doença já nos Estados Unidos, mas é doença em todos os lugares. Mas lá é uma epidemia. E nós estamos nos aproximando cada vez mais, porque os nossos hábitos também estão ficando mais parecidos. Doutor, pessoas que dizem o seguinte, mas doutor, eu não como muito, e às vezes a pessoa não come muito, e de repente é aquele obeso, sem ser a questão genética, sem ser a questão somente sedentária, o que mais pode levar à obesidade? Aí tem que ver, muitas vezes existem outras doenças que levam à obesidade. Por exemplo, doutor? Distúrbios hormonais. Por exemplo, um distúrbio da glândula suprarrenal,
né? Se a glândula suprarrenal, ela produz um hormônio chamado cortisol. Se você tiver um excesso de cortisol, isso pode abrir teu apetite, fazer com que você ganhe peso de uma forma desmedida. Mas isso é raro. Agora, distúrbios da glândula tireoide, que é uma glândula que tem no nosso pescoço, que produz hormônios que regulam o nosso metabolismo, são extremamente frequentes. Então, assim, é importante, se você está com excesso de peso e você não está conseguindo justificar esse ganho de peso pelo teu estilo de vida, fazer exame. Outras vezes, medicamentos são engordativos. Então, tem remédios, por exemplo, antidepressivos, que a tendência é ajudar a emagrecer. Tem antidepressivo que a tendência é ajudar a engordar. Depende da resposta do organismo. Não, e depende do tipo, componente do medicamento. Então, por isso que eu digo, se você está com excesso de peso e não está conseguindo explicar, procure um profissional, faça um exame médico, clínico e laboratorial completo para ver se você não tem nada que esteja te levando à obesidade, além da tua tendência genética. Pelo que eu estou vendo você explicar, doutor, cada pessoa tem que ser tratada como um indivíduo único. Com certeza. Que cada um tem uma resposta. Claro. O que causa obesidade para cada pessoa é único. Né? Se o Mário está com excesso de peso e se o Fabiano está com excesso de peso, normalmente são fatores diferentes, por isso o tratamento tem que ser individualizado. O que dá certo para emagrecer o Mário, às vezes não dá certo para emagrecer o irmão do Mário. Então esse negócio daquela fórmula mágica de um passar por outro, pode se tornar uma bomba, né? Cada pessoa precisa ter um tratamento, eu diria, de acordo com o próprio organismo, de acordo com a idade, de acordo com o que causou, de acordo com os hábitos, personalizado. Doutor, hoje o mercado oferece uns milagres, uns shakes, uns chás. O que você acha disso aí? Eu acho o seguinte, que a maioria desses produtos são marketing, né? E que, independente se você está tomando ou não algo para te ajudar, o que vai definir se você vai conseguir emagrecer e se manter magro, Mário, é o teu estilo de vida. Estilo de vida. Muitas vezes, Mário, uma pessoa precisa de um apoio medicamentoso, mas é preciso que o médico seja consciente de que o medicamento, ele tem que fazer o papel de um ator coadjuvante. Ator coadjuvante é importante no filme, Mário? É muito importante. Agora, um filme só vai ser um sucesso se o ator principal fizer o papel dele. Com certeza, né? Com certeza. O medicamento, ele faz um papel coadjuvante no tratamento, não é ele o tratamento. Ok, doutor, muito boa explicação, viu? Telefones de contato, doutor, onde é que você está clinicando, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto e outros mais. Nós damos palestra toda semana no SPA, que é a minha família, nós já trabalhamos lá, que é a Estância do Lago. E eu tenho também um consultório que fica aqui na Rua Matheus Leme, se alguém quiser telefonar para lá, marcar uma consulta e ter um atendimento individualizado, dou o telefone? Sim, claro, fica à vontade. 3352-2022. 3352-2022. Ok, doutor Fabiano Lago, muito obrigado, viu? Obrigado, Mário. Prazer estar aqui, viu? Até a próxima. Até.